Tudo bom, pessoal? Eu sou Maurício Batista, professor do curso de Eletrotécnica do CETEG, engenheiro eletricista, e estou aqui hoje para dar uma aula para vocês sobre comandos elétricos. Já que a gente está nesse período aí de quarentena, a gente vai se isolar um pouquinho e vai estudar um pouquinho online, certo? Primeiramente, eu vou montar para vocês aqui um comando de partida direta, certo? E em seguida, a gente vai fazendo alguns aperfeiçoamentos nesse comando, certo? A gente vai utilizar esse painel didático aqui da disciplina de comandos, para a partir dele a gente adquirir nossos conhecimentos, certo? Vou começando aqui colocando a nossa fase nos componentes, certo? A gente precisa de uma botoeira, certo? Sem retenção, normalmente aberta, e a partir dela a gente vai fazendo toda a nossa sequência lógica de comandos. Saindo da botoeira, entrando no nosso contator, na bobina do nosso contator, e saindo da bobina do nosso contator para o negativo do nosso circuito. A gente já tem aqui o princípio de um acionamento de um contator. Apertei o botão, a bobina do contator vai ser energizada e a partir disso os contatos que estão abertos vão fechar e os contatos que estão fechados vão abrir, certo? Esse barulhozinho que a gente escuta são as bobinas do contator sendo energizadas e, consequentemente, ele comutando as bobinas que estão abertas fechando e as que estão fechadas abrindo, certo? Mas é o que acontece. Quando a gente aperta o botão, ele é energizado e quando a gente solta, ele é desenergizado. Só que a gente não quer esse tipo de funcionamento. A gente vai ter que ficar segurando para que esse contator seja energizado? Não. É diante disso que a gente utiliza o nosso contato de selo, que vai fazer com que, quando eu aperte a minha bobina, quando eu aperte a minha botoeira, a bobina do contator seja energizada e diante disso, ele sempre continue energizado. Aí é onde a gente utiliza esse artifício do contato de selo, certo? A gente vai refazer esse circuito agora, utilizando o nosso contato de selo, que seria um condutor saindo da parte de cima da nossa botoeira, normalmente aberta, entrando num contato auxiliar do contator, normalmente aberto, e em seguida saindo desse contato auxiliar e entrando na bobina do nosso contator. Quando a gente fizer o acionamento da nossa botoeira agora, consequentemente esse contator vai ficar sempre energizado. A gente vai utilizar agora também um LED para simbolizar, para dizer que esse contator está energizado ou não. Como a gente faz isso? A gente vai utilizar outro contato auxiliar do nosso contator. Peguei uma fase, entrei no contato auxiliar do nosso contator, saindo do contato auxiliar, normalmente aberto no nosso contator, eu vou entrar no LED para que ele fique aceso quando o nosso contator estiver energizado. Saindo do nosso LED, eu vou entrar no negativo. Certo? Quando eu fizer o acionamento do nosso contator, ele tem que ficar sempre ligado por conta do nosso contato de selo e o LED vai ter que acender. Perceba que eu não preciso mais ficar apertando o botão. Eu apertei uma vez, ele permanece ligado, certo? E o LED está aceso. Isso me indica que o nosso contator está energizado, que os contatos foram comutados. O que seriam comutados? Os contatos que estão abertos fecharam e os que estão fechados abriram. A gente percebe isso pela luz verde acesa, que seria que o comando está em funcionamento. A gente tem um motor funcionando, tem um ar-condicionado, seja lá qual equipamento a gente utilize neste comando elétrico, certo?
Mas agora, se eu precisar desligar esse comando, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que chegar lá sempre e desligar o meu disjuntor? Não. Eu vou utilizar agora um botão de emergência, que seria toda vez que acontecer alguma emergência, alguma falha, que eu precise desligar esse comando, para que ele não venha a funcionar depois, certo? Não venha a funcionar em seguida, eu uso um botão de emergência com retenção, normalmente fechado, certo? Eu estou lá na minha planta industrial, na minha máquina, na esteira, e esse comando está em funcionamento, certo? Aconteceu uma falha, aconteceu um acidente, um problema qualquer. Eu venho lá e aperto meu botão de emergência. Apertei o botão de emergência. Todo o comando vai ser desenergizado, parando aquele comando, certo? Em seguida, eu não vou ter o acionamento do meu comando se eu não apertar o botão de emergência, retirando aquela emergência, retirando os contatos abertos desse botão de emergência, certo? Agora a gente vai fazer esse comando utilizando esse botão de emergência também, certo? A gente tem que utilizar também o contato aberto da botoeira, que é para o acionamento do meu comando, mas também eu tenho que utilizar o contato fechado da botoeira de emergência. Eu vou utilizar essa botoeira de emergência no início do nosso circuito, lá na parte superior, porque se eu colocar na parte mais embaixo, quando eu apertar a nossa botoeira de emergência, a parte toda que está acima dela vai ficar energizada, vai ter tensão elétrica lá, certo? Então eu vou utilizar essa parte que está toda acima dela, certo? Tirei o condutor que está entrando na minha botoeira aberta, certo? Vou entrar no botão de emergência. Saindo do meu botão de emergência, eu vou entrar na botoeira que está aberta, certo? Tá acionado, tá ligado, certo? Se eu apertar o botão de emergência, esse circuito vai ter que se desligar, certo? Foi desligado. Aconteceu alguma falha, alguém se acidentou na minha planta, na minha indústria lá, nessa parte do circuito, onde esse equipamento que está sendo energizado por esse contator, eu fui lá e apertei o botão de emergência. Se eu apertar agora para o comando funcionar, ele não vai funcionar. Por quê? O meu botão de emergência está dizendo que algum problema está acontecendo, certo? Ele só vai funcionar agora se eu soltar a minha emergência e, consequentemente, apertar para que esse comando venha a funcionar de novo, certo? Mas aí agora, se eu quiser fazer com que eu tenha um botão para que esse comando seja parado com esse apertado botão, sem que eu venha lá e aperte a emergência, certo? Isso aí a gente vai deixar para fazer na próxima aula, certo?